Hoje na nossa aula, antes de entrar na nossa aula de hoje, só para relembrar a aula passada, que foi sistema de numeração, né? A gente viu a história dos povos antigos, das civilizações gregas, dos babilônicos, dos hindus, né? Que o nosso sistema de numeração é indo-arábico, tá certo? A gente viu também o sistema romano de numeração. A gente viu a história do homem antigo, né? Do pastoreiro, né? Do pastor das ovelhas, né? Ele fazia riscos nos ossos para poder saber quantas eles tinham, né? Para saber que quando voltasse do pastorio, né? Se tinha a mesma quantidade. Ele também associava pedras, né? A gente viu a história dos algarismos. Os algarismos são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o último número, o último algarismo a ser descoberto foi o 0, né? Então esses são os algarismos, né? Que formam o sistema de numeração decimal, tá certo? E hoje a gente vai continuar o nosso assunto, né? Trabalhando com o quê? Trabalhando com adição. Mas eu queria saber de vocês, e aí, adição dá ideia de quê? Alguém poderia me dizer? Ah, alguém falou ali da ideia de juntar, né? Então adição significa juntar. Se eu tenho 3 laranjas, fulano tem 4, quanto vai ser o total? Então 3 mais 4 dá 7. Então dá a ideia de juntar, de adicionar. Tá certo? Então de somar, né? Tem essa ideia de adição. Adição de números naturais. Mas alguém poderia me perguntar, e aí professor, o que são números naturais? Ó, presta atenção aí no nome, né? Números naturais. Eu falei para você dos algarismos, né? Então, números naturais são aqueles que a gente conta naturalmente, né? Então, veja aqui o conjunto dos números naturais. Tá certo? Não tá todos aqui, porque eu botei a reticência, porque senão a gente não para de contar, né? Então, é o que a gente conta naturalmente. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, reticência, né? É o que a gente conta naturalmente. E hoje a gente vai aprender como a gente faz essa operação aqui, de soma de números naturais. Mas é bem simples, tá certo? Hoje, antes do final da aula, também eu vou fazer uma revisão de tabuada, tá bom? Então não se preocupe que vocês vão entender melhor ainda. Então, o primeiro exemplo aqui. Nos Jogos Olímpicos de 2016, realizado aonde? Realizado no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas brasileira era composta por quem? Por 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Aí vinha a pergunta, qual é o número total, né, de atletas da equipe brasileira? Então, eu vou juntar homens e mulheres que são atletas, né? Tá certo? Mas eu vou ter como base a questão de eu usar a termologia. Presta atenção, das classes, todas as classes, como também a gente viu, né? Ela tem unidade, esse U aqui significa unidade, esse D aqui significa dezena e esse C aqui significa centena, tá certo? Centena, que é a primeira classe, a classe das unidades, como a gente viu no assunto passado, tá certo? Segunda classe, terceira classe e vai tendo aumento até chegar a 1 bilhão, né? Que são 3 classes mais uma quarta classe, tá certo? Bom, se eu tenho 250 atletas homens, eu vou colocar aqui, ó. O 6 fica debaixo do U, porque é unidade. O 5 fica debaixo do D, que é dezena. E o 2, que é centena, fica debaixo do C. Aqui é a primeira parcela, referente a homens, atletas, né? E referente a mulheres. O 9 fica debaixo do 6, o 0 fica debaixo do 5 e o 2 debaixo do 2, que é centena, que é a segunda parcela. Se eu somar, presta atenção aqui, ó. 6 mais 9. Alguém poderia me dizer quanto é 6 mais 9? Se você tirar 1 de 6, completa 1 aqui para 9, fica 10, né? Então ficou aqui quanto? 5. Então 10 mais 5, 15. Então 6 mais 9 é 15. Então você coloca a unidade e vai a dezena aqui para ser somado. Tá certo? Então, 1 mais 5, 6. 6 mais 0, 6. Tá certo? Eu vou apagar aqui porque na hora da prova pode atrapalhar. 2 mais 2, 4. Então o total de atletas, que a gente chama de soma ou total, ou resultado, né? É
465 no total. Tá certo? Mas como é que eu provo que essa conta está certa? Eu vou tirar a prova. Como é que tira a prova? Eu vou somando as parcelas. Por exemplo, 2 mais 5, 7. 7 mais 6. 7 mais 6, 13. 13 nós fora. Você soma 1 mais 3, 4. Então 13 nós fora, 4. Tá certo? 4 mais 2, 6. Então 6 nós fora, 6. Porque não precisa somar nem o 0 e nem o 9. Porque se somar 0 não aumenta. E o 9 nós fora é 0, né? Então, na parte das parcelas, nós fora deu 6. E aqui embaixo, 4 mais 6, 10. O 10 são dois algarismos, né? Então, 1 mais 0, então 10 nós fora 1. 1 mais 5, 6. Então, a conta está correta, né? Então, o total de atletas é 465. Mas alguém poderia perguntar, professor, eu fiz diferente. Como foi que você fez? Professor, eu não botei primeiro a parcela com o número de atletas homens. Eu botei primeiro de atletas mulheres. 209 mais 256. Vai dar um resultado igual ou vai dar diferente? Vamos ver, né? Pessoal, vai dar o mesmo resultado. Por quê? Na soma, a ordem das parcelas não vai alterar o valor, tá certo? O resultado, tá certo? Que vejamos. Quanto é 9 mais 6? A gente já fez agora. Então, 9 mais 6 dá 15. 15 vai 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 5, 6. E 2 mais 2, 4. Então, você está vendo aqui 465, 465. É o mesmo resultado. E se eu fizer a prova, será que vai dar diferente? Não. Vamos lá. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. Nós fora nada, né? E 6 nós fora 6. 4 mais 6, 10. 10 nós fora, a gente viu aí, ó. 1 mais 0 dá 1, né? Então, 1 mais 5, 6. Então, dá o mesmo resultado. Então, a adição de números, ele é bem simples, tá bom? Então, vou ver aqui um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, vejamos aqui, ó. Segundo exemplo. O preço de uma TV, tá certo? Eu estou comprando uma TV. Essa TV, à vista, ela fica R$ 1.350. Tá certo? Se eu chegar lá no dinheiro, pagar à vista, tá certo? Para pagamento à vista. Mas também eu posso comprar de uma outra forma. Porque veja aqui, ó. Para comprar, pode ainda ser a prazo. O que é a prazo? É você financiar ela em 12 prestações iguais. Mas também pode ser mais prestações, 24, 36 e por aí vai, né? Aqui ele está falando que foi financiado em 12 prestações iguais. Logo, quando você financia em menores prestações, você paga menos juro. Quanto mais prestação financiando, né, fica mais longe de terminar de pagar, aumenta o juro, né? Neste caso, o preço sofre um aumento, né? Quando você compra a prazo, nem todas as vezes é sem juro, né? Nesse caso aqui é com juro, né? Um aumento de quanto? De R$ 675. Aí ele pergunta, qual é o preço da TV na compra a prazo? Quer dizer, se eu comprar a prazo, que teve esse aumento aqui de 675, porque o preço à vista é R$ 1.350. Tá certo? Então dá ideia de quê? Dá ideia de adição. Eu vou adicionar o preço à vista mais 675. Então eu coloquei aqui, ó. Esse 1 aqui significa unidade de milhar. O 3 é dezena. O 5, o 3 é centena. O 5 é dezena. E o 0 é unidade. A mesma coisa a gente fez com 675. O 5 é unidade, por isso que fica aqui de baixo. O 7 é dezena. E o 6 é centena. Veja que aqui não vai ter unidade de milhar, né? Fica vazio, tá certo? Se você completar com 0, não fica errado, mas não precisa, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos somar, vamos juntar o preço a prazo mais o preço que aumentou, né? Tá certo? Se comprar a prazo em 12 prestações, vai ter um aumento de 675. Então, 0 mais 5 continua 5, né? 5 mais 7 dá 12. 12 você bota 1, o 2 e vai o 1. Ó, o 12, se você observar aqui, o 2 é a unidade. Então, sempre você bota a unidade e eleva a dezena, tá certo? Então, 3 mais 1, 4. 4 mais 6, 10, vai 1. Então, 10, você observa que o 0 é
unidade. Então você bota a unidade e vai a dezena. E 1 mais 1, 2. Tá aqui, né? Tá certo? Então o preço a prazo, né? Depois que a pessoa paga as duas prestações iguais, que aqui ele não menciona, né? Mas a pessoa pode fazer uma divisão, descobrir, mas não é esse o caso. Ele está perguntando quanto será o preço da TV a prazo. Será de quanto? De R$ 2.025, tá certo? Então, para me saber se está certo, nós vamos tirar a prova. Presta atenção aqui na prova. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Nós fora nada. Aí você pula o 0, pula esse 0. 6 mais 7, 13. 3 nós fora. 3 e 1. Então 1 e 3 dá 4. Então 3 nós fora 4. 4 mais 5, 9. Nós fora nada. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. Nós fora nada. Por isso que a conta está correta. Então o preço a prazo é de R$ 2.025. Tá certo? Fazendo uma pequena revisão do que a gente já viu lá quando vocês estavam se alfabetizando, estava lá no primeiro ano, né? Tá certo? Que a professora deve ter falado para vocês sobre a tabuada. Tem muita gente que, às vezes, quando fala sobre tabuada, faz cara feia. E aqui no sexto ano, eu quero que vocês aprendam a construir a tabuada. Entender como é que ela foi construída, como é que a gente faz a tabuada. Tá certo? Porque quando você entende como é que ela é feita, como é que você entende como é que vai construir a tabuada, você tira esse medo da tabuada e passa a entender melhor. Então eu quero que vocês observem aqui. Construir, não decorar. Porque às vezes você decorar, você fica inseguro e termina errando, né? Por insegurança, né? Fica uma pessoa insegura. Então se você observar a tabuada da adição, se eu fizer a tabuada de 1, né? Ó, 1 mais 0. 1 mais 1. Ó, se eu boto 1 aqui e estou repetindo, então aqui é a tabuada de 1, né? Então, 1 mais 0. E aqui, ó, eu boto sinal de mais e aqui eu boto de 0 a 10. A mesma coisa aqui. Aqui é a tabuada de 2. Então eu vou repetir o 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A mesma coisa que 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eu boto o 1 11 vezes, vou colocar o sinal de operação e de 0 a 10. Todo mundo sabe escrever de 0 a 10. Aqui é a mesma coisa. Eu vou repetir o 2 11 vezes, o sinal de mais 11 vezes e de 0 a 10. A de 3 a mesma coisa, né? Você repete o 3 11 vezes, o sinal de operação de mais e vai de 0 a 10. Aí eu quero que você faça até 10, né? Você repete o 10 11 vezes, tá certo? Até chegar a 10 mais 10. E de 0 a 10, tá certo? Ó. Repete o sinal, tá certo? O 10 11 vezes. Não é difícil, é só você entender aqui a construção, né? Ó, se a tabuada é de 10, você repete o 10 11 vezes, o sinal de mais 11 vezes e vai de 0 a 10. Igual aqui para dar o resultado, né? Então presta atenção bem aqui. Vamos fazer o exercício mental. Fazer o exercício mental, ele é importante. Não é decorar. Presta atenção bem aqui para você ver se o resultado muda. Ó, 1 mais 0 não vai aumentar, vai continuar 1, né? Se eu tenho uma laranja, não ganhei nada naquele dia, não ganhei mais outra, continuo com 1, né? Então 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. 1 mais 6, 1 mais 5, 6. 1 mais 6, 7. 1 mais 7, 8. 1 mais 8, 9. 1 mais 9, 10. E 1 mais 10, 11. Tá certo? Se você observar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele vai somando. Olha aqui também, ó.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai numa sequência tabuada. A mesma coisa vai acontecer com a tabuada de 3. Então 3 mais 0 vai dar 3. Aí 4, 5, 6, 7, até chegar no 13. E assim vai. Por exemplo, 10 mais 0 dá 10. Então 10 mais 1 dá 11. Então vai numa sequência de números. Tá certo? Numa sequência de números. Então aqui 12 e por aí vai, até chegar no 20. E se você observar aqui, uma coisa muito importante que eu quero que vocês aprendam, é a questão do nós fora. Então 9 nós fora 0. O 10, como eu já expliquei, você soma 1 mais 0 dá 1. E o 11, 1 mais 1 dá 2. Aqui 12 nós fora 3. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que você faça esse exercício em casa, tá bom? E eu tô passando um exercício para vocês, tá certo? Que eu vou botar lá no grupo, ok? Então, bons estudos, até a próxima.